Oh, maravilha! Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor. Todos bem? Como tem sido o seu ano? Hoje não é domingo, mas é o pastor Davi. Está indo bem? Estamos já no terceiro mês de 2026 e nós não podemos nos perder dentro dos dias. Temos que estar analisando, olhando para cada dia do ano, se estamos cumprindo as nossas metas, de orar todos os dias, de todos os dias ler a Bíblia, de eliminar com as dívidas, sair do endividamento, amém? E sermos melhores cada dia. A nossa casa, olhar para a nossa casa, a nossa moradia, com um olhar crítico, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. E isto é importante nós anotarmos. Se somos ouvintes esquecidos, vamos anotar, para que também dentro de nós não tenha nada quebrado dentro de nós, não tenha nada faltando dentro de nós, e dentro de nós também nada fora de lugar. Tudo organizado, tudo debaixo da bênção do Senhor, o ser guiado pelo Espírito Santo, sermos pessoas, sim, responsáveis com a nossa vida, como cidadãos que somos deste país, desta cidade, e também como cidadãos dos céus. Amém? Por quê? Porque a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. E nós precisamos aprender a desfrutar da bênção do Senhor, porque é uma promessa do Senhor. Jesus disse no Evangelho de João que tudo que pedirmos ao Pai na oração, crendo, nós receberemos. Tudo. E eu paro para pensar, o que é tudo para nós? Tudo. Jesus disse tudo. E também a própria Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Então, o Deus que nós estamos servindo é um Deus cumpridor, maravilhoso. Então, não se esqueça. Então, quando você estiver orando, acredite no que você está orando. É a fé. Fala, amém, Jesus. Estou recebendo a minha bênção. Acreditar. Não é para orar por orar. Não, dobrar o joelho não é para ficar ali, vou dobrar o joelho aqui, esperar o tempo passar. Não. É com um propósito. Falar com Deus. Porque nós não estamos pagando nenhuma penitência. Nós não subimos escadarias de joelhos. Nós dobramos os joelhos para orar, adorar, agradecer. Um propósito. E isso precisa ser entendido por cada um de nós. E se não der para dobrar os joelhos, pode ser sentado também. Pode ser em pé também. Pode ser andando também. De todas as formas. Você buscar falar com Deus, até no trabalho você consegue falar, dirigindo você consegue falar com Deus de diversas maneiras, conversando com a pessoa você consegue falar com Deus, e nós sermos cheios do Espírito Santo, amém? Nunca estamos sós. O Espírito Santo, ele foi dado a nós para ser o nosso ajudador.
E Ele também intercede, Ele também nos ensina, Ele também nos guia em toda a verdade. E nós, irmãos, temos que entender que nós podemos entristecer o Espírito Santo, dependendo do que falarmos, ou depender do que nós ouvirmos, das nossas atitudes, nós podemos estar entristecendo o Espírito Santo. Então, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual você está selado para o dia da redenção. Mas eu queria ler nesta noite com a igreja, Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Deus fala com Josué e anima-o. Capítulo 1, versículo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto, desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Quantos podem dizer amém? Esta é a palavra do Senhor. Esta é uma palavra de orientação a um servo, que depois do grande líder chamado Moisés ter sido recolhido pelo Senhor, Moisés havia treinado um homem chamado Josué. E aí chega a vez de este homem ser o líder. Vai chegar a sua vez. Vai entendendo como que é que funciona, como funciona. Vai entendendo qual é o seu chamado. Quem você vai liderar no futuro? Pode ser um futuro próximo, pode ser um futuro distante, mas o certo é que cada um de nós, de alguma maneira, estamos liderando. Não é que nós já estamos liderando. Então, tem os chefes de família que lideram suas famílias. Tem aqui empresários, como o Rafa, que lidera lá na empresa. Então, de alguma forma, nós estamos na liderança de alguma coisa.
mas estamos preparados? Estamos capacitados? Eu aprendi dentro de uma empresa com o meu patrão, que era um grande homem, e ele dizia o seguinte, quando ele reunia os cabeças, né, os encarregados, ele dizia assim: nós não estamos aqui para discutir competências. Eu falei, tá. Falou assim, a competência de cada um naquilo que faz não se discute. Porque eu sei que cada um, dentro da sua competência, está exercendo um bom trabalho. E isso marcou dentro de mim, de que nós temos que ser competentes naquilo que fazemos. E que a competência de quem está fazendo não será discutida. Temos que acreditar nos líderes que foram erguidos na igreja, que estão fazendo com excelência, com a competência dada pelo Senhor. Isso é extraordinário. E este moço, ele viu Moisés liderando um povo, enfrentando dificuldades, escutando murmurações do povo. Ele viu este Moisés acertando e errando, ouvindo Deus, obedecendo, mas também se precipitando em algumas coisas. Mas parece que quando chega a vez dele liderar, parece que ele dá uma tremida. Porque Deus fala com ele, ó, Moisés, meu servo é morto, é você que tem que se levantar agora. Parece que ele estava sentado, esperando para ver o que ia acontecer. Você não está sentado não, né? Você não está esperando ver o que vai acontecer não, né? E este Josué, ele estava pronto para ser o líder. Porque ele aprendeu as lições. Ele acompanhou Moisés quando Moisés sobe no monte. Ele não subiu até o topo do monte, mas até a metade do monte ele subiu. Então ele estava ali para ser o líder e Deus vai falar com ele de maneira extraordinária. Como Deus tem falado com você? Você tem escutado a voz de Deus de uma maneira extraordinária? Fala assim, como Deus fala com a gente, né? Deus fala com o homem e o homem fica vivo. E muitas das vezes nós respondemos ao Senhor, não sou eu não. Não, eu não quero responsabilidades não. Não, eu não quero assumir não. Não, eu não vou tomar a frente de nada não. Lá no exército de Gideão, Gideão olhou para 32 mil e falou assim, tem muita gente aí, Gideão. Manda uma parte voltar para casa. Mas mandar como? Não, só dá um grito. Mas que eu vou falar nesse grito? Manda voltar os covardes e os medrosos. Porque Deus não precisa. O covarde e o medroso só vai atrapalhar. O covarde vai atrapalhar o valente. Então Deus não precisa de covarde e nem de medroso na obra. Deus precisa de valentes. Deus precisa de homens e mulheres dispostos, com bravura, que se levante e se coloque como líder. Ser um líder é bênção, irmão. Davi era um jovenzinho. E ele foi lá na batalha. O pai o mandou, vai lá na batalha, leva para os seus irmãos, vê como que está, leve isso aqui para
para o rei lá, e quando ele chega na batalha, ele se depara com uma situação de um monte de gente com medo, de medrosos. Ele se depara com um monte de covardes, porque Golias gritava do outro lado e estava todo mundo escondido. E ele pergunta, o que está acontecendo? O que é isso? Que grito é esse? Esse é o campeão dos filisteus. Tá, tudo bem, mas e aí? Ele procura se informar. E olha, ele não foi enviado para tal, mas, no entanto, falou assim, eu tenho coragem de enfrentar esse valente aí. Você, eu tenho coragem. Então Deus começa a levantar. Deus chama aquelas coisas, aqueles que não são, para confundir os que são. Deus chama os fracos para confundir os fortes. Olha como que Deus trabalha. Deus escolhe as coisas desprezíveis para confundir aquelas que são. Então, olha qual é a ótica do Senhor. E nós, irmãos, quando olhamos para nós mesmos, eu digo ao Senhor, eu falo, Senhor, eu não tenho nada de mim mesmo, mas eu sei que o Senhor tem. Então a gente não pode se acovardar nunca. Se alguém gritar do outro lado, grita também. Amém? Amém. Então Josué, ele agora se levanta, e Deus vai falar com ele de maneira poderosa. Levanta, toma a frente do povo, porque você vai fazer este povo passar o Jordão, para herdar a terra que eu jurei aos seus pais que lhes daria. E o Senhor vai falando ponto a ponto com Josué. E eu gosto muito desta palavra. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Como é interessante, irmãos, pisar na terra da promessa. O Senhor falou assim, todo lugar. O Senhor não falou alguns lugares, não. O Senhor falou, todo lugar que pisar a planta do seu pé, eu tenho dado. Onde você tem pisado? Tem sido desejo do seu coração? É o que você quer? Quando alguém pisa em um lugar, em uma terra, em uma empresa, puxa, o meu sonho trabalhar em tal lugar, vai lá e pisa lá. É o meu sonho estudar em tal faculdade, vai pisar lá, vai lá, pisa. Fala, Senhor, é aqui que eu quero. Por quê? Porque Deus, Ele cumpre o desejo do nosso coração. Então você ora, você pede ao Senhor a direção, e se for da vontade dEle, se tiver no tempo dEle, Ele vai te conceder. Deus só não quer que você se perca no meio do caminho. Deus não quer que você se perca dentro da bênção, porque a bênção não é para perder ninguém. A bênção é para acrescentar na sua vida, mas não para fazer você se perder. Está entendendo a palavra? Aleluia! E este moço vai ter que ouvir o que Deus está falando com ele. E o Senhor começa a dizer, falando o seguinte, desde o deserto, a sua vitória começa desde o deserto. Oxe, do deserto? O que tem no deserto? O que é que tem no deserto? Só prova. Tem nada no deserto. Mas, no entanto, o Senhor falou assim, ó, a vitória começa desde o deserto. Começa onde não tem nada mesmo, porque deserto é lugar de provação.
tem água, sol escaldante, é lugar de serpentes, de muita areia, dificuldades. Mas, no entanto, o Senhor fala assim, desde o deserto, até este Líbano, até o rio Eufrates. E aí o Senhor começa falando, e toda a terra dos heteus, o grande mar, o poente do sol, será o vosso termo. Então o Senhor está falando assim, a bênção, a vitória será grande. É um longo caminho, é uma longa caminhada, mas eu começo provando no deserto. E aí tem que perseverar para chegar às águas do rio Eufrates. E continuar caminhando. É a palavra que está falando isso. O Senhor estava falando para Josué, a vitória vai ser grande, Josué, mas não é assim. Não é assim, pronto, cheguei já, não. É de caminhada. É de uma longa caminhada. Não é assim da noite para o dia. Não é você orou hoje, amanhã você já está tomando posse. Calma. O Senhor precisa preparar seu coração. E aí o Senhor continua falando. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim eu serei com você também. Não vou te deixar, nem vou te desamparar. Então, se você entrou aqui cheio de medos, se você entrou aqui cheio de dúvidas, cheio de será que é isso, será que é aquilo, será que vou, será que eu não vou? Porque isto é do ser humano, isto faz parte de nós, ter medo. Quem aqui nunca teve medo? Eu já tive muitos medos, meu Deus, misericórdia. Já tivemos tantas provas quando iniciamos com esta obra. 3 vezes voltei ao mercado do trabalho por causa de medo. Senhor, e agora? Olha o deserto, tudo preparado e parece que não tinha povo. Parece que o povo evaporava, parecia fumaça. Eu falava, meu Deus, para que tudo isso então? Quantas vezes subi no terraço daquela igreja e falava, Senhor, para que tudo isso se não tem povo? E andava nos corredores, colocando as mãos nos bancos, Senhor, traz povo para ocupar os lugares. Era deserto. Era prova. Tempos de abandono que passei. Pessoas que vieram e foram embora. Estou indo. Entender que aquele que começou a boa obra, aleluia, aquele que começou a boa obra aperfeiçoará, aleluia, fiel e justo é o Senhor, vela pela sua palavra para cumprir, porque Ele é Senhor, Ele é dono de tudo, mas são tempos necessários. A Bíblia diz, olha, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o sábio na sua sabedoria, mas aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Glorie-se no Senhor, não na sua força, glorie-se no Senhor, não na sua sabedoria, glorie-se no Senhor, e diga ao fraco, eu sou forte. Aleluia! Não há lugar para desânimo dentro de nós. Não alimente desânimo, não alimente fraqueza. Mas se alimente com a palavra do Senhor, escutando a voz do Espírito Santo. Não te deixarei, filho meu, não te desampararei.
porque em meio às provações, o nome do Senhor é glorificado em nossas vidas. Se tudo fosse fácil, como o nome do Senhor seria glorificado? Mas é quando passamos por prova, meu Deus, e agora? Como é que vai ser esse negócio aqui? Aí você tem que escutar a voz do Senhor. Não temas, porque eu sou com você. Eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. Ainda que você pense que está só, você não está sozinho, eu estou contigo. Se passares pelas águas, eu passarei com você. Se passares pelo fogo, eu passo com você. A chama não arderá em ti. Ananias, Azarias e Misael na Babilônia. Provação, fornalha, sentença de morte para os moços. Por quê? Porque não quiseram se dobrar diante da estátua do rei. E aí, qual é a sentença? Fornalha. Não, mas não é só fornalha, 7 vezes mais. Pode aquecer, não vai se dobrar, não vai se curvar, não. Então vocês vão para a fornalha, tudo bem, pode mandar. E aqueles moços cheios de Deus, cheios de confiança, o rei manda lançar os moços na fornalha. E aí cumpre a palavra, a chama não arderá em ti. Pode passar pelo fogo, a chama não arderá em você. E quando lança os moços na fornalha, aqueles fortes do reino morrem. Mas os moços vão passear na fornalha. E os moços vão cantar na fornalha. Vou passando pela glória, dando glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. O rei se espanta ao ver que tinha 4 na fornalha. Estava acontecendo um culto, né? Que Jesus falou que onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estou. Aí, o passeio virou, foi culto na fornalha. Nós, irmãos, não esquecermos da palavra do Senhor. O Deus que falou com você há anos atrás, o Deus que falou com você ontem é o Deus que fala com você hoje. Eu nunca me esqueci da primeira palavra que o Senhor falou comigo. Nunca me esqueci de escutar o Senhor: homem, grande obra tenho contigo. Uma palavra que queimava o meu corpo. Eu tinha certeza que Deus estava falando comigo. Tenho uma obra grande com você, eu trouxe você a este lugar. Com mão forte vou te tirar, porque muitos te esperam. Aquela palavra entrou dentro do meu coração. Você não pode se esquecer do que Deus falou com você. Amém? Não se esqueça do que Deus tem falado com você. Assim como Deus também falou comigo. Nem pense em voltar atrás. Nem pense em voltar atrás. Também nunca me esqueci disso. E estamos aqui caminhando. Está entendendo a palavra? Que Deus tem falado com você? Está cheio de medos? Deus está conosco, serei contigo. Agora vem a nossa parte, a parte de cada um de nós, é se esforçar. É se esforçar. Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Para tudo nós precisamos nos esforçar e ter bom ânimo. Por que se esforçar e ter bom ânimo? Por causa dos obstáculos. Por causa das dificuldades. Por causa de ataques do inimigo. Por causa das barreiras. Por causa dos contradizentes.
por causa dos ventos contrários, por causa de Tobias e Sambalate, que quer atrapalhar o andamento da obra, por causa de Balaão, que ensinou Balaque colocar tropeço diante do povo de Deus. Esforça-te e tem bom ânimo, porque o Senhor está dizendo, não vai ser fácil, nada é fácil, nada é de mão beijada, mas se você se esforçar e ter bom ânimo, eu estarei com você, eu não vou te deixar e não vou te desamparar. Esforça-te, homem, esforça-te, mulher, esforça-te, jovem, esforça-te, igreja. Ah, mas eu estou tão desanimado. Esforça-te. Ah, eu estou tão desmotivado. Esforça-te. Está entendendo? Tem que se esforçar. Não pode se entregar ao desânimo. Não pode se entregar às fraquezas. Na primeira barreira, no primeiro obstáculo, acho que não, acho que eu me precipitei, acho que não é para mim não isso aqui. Mas você está se esforçando? Sei, está dando errado. Não, o Senhor alertou das barreiras, das dificuldades. Tem que se esforçar. Tem que ter bom ânimo. Você acredita em Deus? Acredita no Deus que abre porta onde não há porta? Acredita no Deus eterno que traz à existência aquilo que não existe? Acredite em Deus, creia. Eu não sei, eu cheguei no meu trabalho, tinha um negócio lá, colocaram um negócio na minha mesa, e daí? E daí? Eu cheguei no culto certa vez, na Dionísia, o diácono chegou, pastor do céu, o senhor nem sabe. Falei, o quê? Colocaram um despacho na porta da igreja. Eu falei, e daí? O que você fez? Não, eu chamei o fulano lá, porque... Falei, irmão, quando é assim, você tem que meter a bica, chuta, rapaz. Ele estava apavorado. Não. Quem é de Deus, o maligno não lhe toca. Quem é de Deus, o maligno não lhe toca. Dá glória. Aí, olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não precisa ter medo, não. Não, mas a macumbeira falou que ia estragar a minha vida. Ei, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Certa vez me perguntaram, você acredita em macumba? Eu acredito em Jesus Cristo, Filho de Deus Altíssimo. Que dói para acreditar nisso daí, rapaz? Meu irmão, minha irmã, acredite em Jesus. Amém? Acredite em Jesus. Esforça-te, tem bom ânimo. Mas não está dando nada certo, está dando nada errado, está dando tudo errado. Esforça-te, tem bom ânimo. Está falando com Deus? Está lendo a Bíblia? Está tendo compromisso, uma aliança com o Senhor, uma aliança verdadeira? Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. As provinhas a gente passa aí. Mas a Bíblia diz que a leve e momentânea tribulação produz para nós um fruto pacífico. Então não se desespere. Esforça-te, Josué. Tem bom ânimo. Tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te. Tenha muito bom ânimo.
tenha muito bom ânimo. O Senhor fala 2 vezes, esforça-te, tem bom ânimo. Está se esforçando? Talvez não está se esforçando o suficiente. Só se esforça, só cuida do que eu te entreguei e eu cuido do que é seu. Não se preocupe não. Cuida dos meus, eu cuido dos teus. Cuida do que eu coloquei na sua mão e deixa o resto comigo. Era Deus falando com o moço Josué. Era Deus animando, era Deus dando orientação. Tenha muito bom ânimo. Você vai fazer um povo herdar uma terra. Você vai fazer um povo herdar o céu. Aleluia. Glória a Deus. Tenha muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. A lei, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é tão importante para cada um de nós. E às vezes o cristão, ele é negligente com a palavra. E por ser negligente com a palavra, ele não tem muita direção. Ele não sabe muitas das vezes o que ele deve fazer, porque ele se aparta da palavra. Ele não liga muito para a palavra. E a palavra é muito importante estar dentro de nós. A palavra tem que estar na nossa boca, no nosso coração, junto de nós. Jesus venceu o maligno pela palavra. Nós vencemos também pela palavra. A palavra é importante para nós. Eu preciso conhecer um pouco dela, saber o que está escrito na palavra. Deus não fala conosco, não é pela palavra? Sim, pela palavra. Então o Senhor falou a Josué que ele não podia se apartar. Ele tinha que ter cuidado da palavra, da lei. Falou assim, tenha cuidado com a lei. Não se aparte dela, medita de dia e de noite. E quantos de nós, irmãos, de verdade, nem liga para a Bíblia? Nem liga. Olhe lá quando pega na caixinha de promessa, não sei nem se existe ainda a caixinha de promessa. Agora é o celular da promessa. Ou deixa eu ver o que está falando aqui. Como que é a palavra do dia? Deixa eu ver aqui. Aí pega aquele versículo isolado, só aquele versículo. Amém, eu creio. E vai embora. E olha, tem aqueles que não olham nem para a palavra. Deixa eu ver o que fala aqui o horóscopo do dia. Deixa eu ver o que está falando aqui no amor. É sério, irmãos, que eu estou falando. Tem pessoas olhando para o horóscopo. Certa vez me perguntaram, qual que é o seu signo? Falei, Jesus. Não, estou falando sério. Eu falei, eu também. Eu também estou falando sério. Porque eu não olho para estas coisas. Tem a cor do dia, tem a sorte no amor, tem uma série de coisas, viu? E tem pessoas que dão aquela espiadinha. Deixa eu ver aqui, ninguém está olhando mesmo, ninguém está vendo, mas deixa eu ver aqui. Deixa eu consultar aqui. Eu sou do signo tal. Olha, Não. Aqui, nós temos que consultar, é aqui, ó. Você tem que consultar, é aqui, ó. Consultar essas coisas aí não vai dar certo, não. Signo de Salmos. Não dá certo não ficar olhando para isso, não. Amém?
Amém, irmãos? Semana retrasada, fui ajudar a moça na dificuldade, colega da Edna. Eu estou na dificuldade, aí eu peguei o obreiro, falei, não, vou lá com o carro lá, eu vou pegar suas coisas lá para você. Aí cheguei lá sábado de manhã, a dona da casa falou assim, moço, o senhor tem uma caneta? Falei, devo ter sim. Vou jogar essa placa no bicho. Falei, que placa? Do seu carro? Falei, do meu carro. Por que você jogou? Falei, não, a senhora precisa acreditar em Jesus. Falou, não, mas eu vou na igreja. Falei, então vem cá. A senhora vai na igreja? Ela vai na igreja. Falei, não, minha irmã, olha, não, nossa sorte não está nisso, não. Irmãos, o certo é, conversando com aquela mulher, abrindo as escrituras, citando as escrituras para ela abriu o coração e começou a chorar. Ela abriu o coração no meio da rua. Falou, irmão, o senhor não sabe, minha filha está nas mãos do agiota, eu não tenho mais dinheiro. Falei, mas você tem Jesus, fale com Jesus, coloque esse homem nas mãos de Jesus, o seu Deus é poderoso. Ficamos pelo menos meia hora conversando, falando com ela. Eu falei, você precisa orar. A senhora já orou hoje? Não, precisa orar todo dia, precisa ler a Bíblia todo dia. Fale com Jesus como eu estou conversando aqui com a senhora. Jogo do bicho, não. Isso é maldição, isso aí Deus não está nesse negócio. Falei, a bênção do Senhor enriquece. Irmã, acredite em Jesus. Ela, irmão, não vou jogar mais não. Falei, isso, mas creia em Jesus Cristo. Irmão, há um desastre com os cristãos aí fora. Um desastre por falta de ensino. Há um desastre por falta de orientação. Há um desastre muito grande. Pessoas longe da palavra, acreditando em coisas em que Deus não está. Tendo medo de coisas que Deus é maior, é mais poderoso. Medo. Eu sonhei com tal coisa e a pessoa está com medo. Falei, repreende em nome de Jesus. Que nós não precisamos ter medo. Você não precisa ter medo. Nem de ameaças, você não precisa ter medo. Pode colocar o seu nome onde quiser colocar. Eu quero ver tirar das mãos do Todo-Poderoso. A Bíblia diz que as nossas vidas, a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Eu quero ver qual é o capeta que vai tirar você de lá, que vai tirar você do esconderijo do Altíssimo. Eu quero ver qual é o demônio que vai tocar em você. Tem que passar por Jesus. Tem que tirar das mãos de Deus. Eu quero ver quem é que tira você de lá. Acredite no Todo-Poderoso e dê glórias a Ele, porque Ele vive para todo sempre. Esforça-te, meu irmão. Esforça-te. Estão querendo tirar a sua bênção? Esforça-te. Ninguém vai tirar a sua bênção. Deus está vendo a aflição. Deus está vendo a dificuldade. Mas Deus está vendo também a sinceridade que há no seu coração. Não tenha medo. Não tenha medo. Vamos continuar caminhando na presença do Senhor. Esta palavra, ela é para hoje também. Foi dita a este homem, a este líder lá, mas é para a igreja do Senhor nos dias de hoje. É para nós, irmãos, caminharmos. Porque o nosso Deus é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Aleluia. Não pasme. Não, terceira vez, não te mandei eu? Eu não te mandei? Mandou o quê, Senhor? Se esforçar e ter bom ânimo. Não pasme,
Não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Olha o Senhor exortando: não te mandei eu se esforçar, ter bom ânimo, não ficar pasmado, não ficar com medo, não se espantar. Ah, pastor, mas parece que as coisas não estão avançando. Eu já passei por isso. Eu já passei por isso. Nós, irmãos, só vamos ter experiência quando passarmos por algumas provações. Mas é importante você estar na obediência com o Senhor. É importante você estar ouvindo o que Deus está falando com você. Porque o que adianta Deus falar para você, pegue a palavra, medite na palavra, ande, coma este livro, medite nele de dia e de noite, e chegar amanhã, 7h da manhã, você quer consultar os horóscopos de novo. É como se você dissesse para o Senhor: hoje é outro dia. Será que você não está viciado nisso? De estar consultando todo dia isso? De todo dia pegar um númerozinho, olhar para um lado, olhar para o outro. Faz essa fezinha para mim. Né? O tigrinho. Está com o tigrinho na cabeça, no coração. Precisa estar no nosso coração um leão de Judá. O leão da tribo de Judá precisa estar no nosso coração. Que tigrinho! Que bichinho, nada. Que loto, que mega cena, nada. Os céus nos espera. Aleluia. Temos uma herança maior, queridos irmãos. Mas há uma bagunça generalizada por aí. De que não, tudo bem. Se eu ficar rico, eu dou o dízimo. Que Deus quer esse dízimo amaldiçoado, nada. Você acha que Deus está preocupado com dízimo de mega sena, dízimo de tráfico? Deus quer isso nada, rapaz. Deus tem um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Deus já tem os seus escolhidos na terra. Somos nós que precisamos nos esforçar, desfrutar da bênção do Senhor, darmos glórias ao que vive para todo sempre. Tem tanta gente enrolada, tanta gente aí pegando coisas roubadas e comprando, indo para a feira de rolo. Precisei exortar o meu irmão uns anos atrás. Falei: vai aonde, varão? Vou ali. Ali aonde? Na feira. Que feira? Do rolo. Rapaz! O que você vai fazer lá, rapaz? Vou fazer um rolo. Que, rapaz? Sai disso. Davi, não pode não? Falei: lógico que não, rapaz. Um monte de coisa roubada lá, um monte de rolo, um monte de coisa velha. Não sabia não. Falei: então agora você está sabendo. E não foi mais. E não foi mais. Tinha um irmão que congregava conosco. Era profeta. Gritava na igreja: profeta. Fui visitar o abençoado. A esposa: ele desceu ali na feira do rolo. Na feira do rolo? Estamos lá conversando com a esposa, chega o abençoado do profeta. Pastor, pode ser senhor? Fui ali, olha só. Fui ali na feira do rolo, vender umas coisas velhas, quebradas, que não funcionava mais. Fui levantar uma nota. Isso é coisa que se faz, irmãos. Levar coisa velha, quebrada, que não funciona, enganar o outro para levantar uma nota. Não é essa a conquista do Senhor, não. Não é essa a conquista da terra, não. E nós precisamos entender que se está quebrado, se
Se está queimado, ou manda arrumar, ou põe no lixo. Levar para a feira do rolo, fazer uma propaganda lá, ó, novinho, usei poucos dias, vai enganar o outro, vai trazer a maldição para casa. Você não faz isso não. Você não faz isso não, ô roleiro. Você abre mão disso daí, você sai fora disso. Não passa olhando não, que não tem nada para você lá não. Tem nada para você lá não. Meu Deus, ajuda nós, Jesus. Você está entendendo a palavra? Está entendendo o que Deus quer com você? O que Deus quer conosco? O Rafa ministrou aqui 2 mensagens extraordinárias aqui. Falou do sal e falou da luz. Se você é sal da terra e luz do mundo, você não entra nessa não. Você não entra nisso. Nós temos que ter discernimento. A luz traz clareza. A luz esclarece. Quantas vezes passa aquele que vem com o furtado, com o roubado, oferecer? O moço ofereceu, estava eu, Luciano, o moço vem com um tênis Nike, novo. Ô irmão, pega aí, ó, 10. Você acha? Olha se o nosso olho tem que ser ou não bom. Se é outro, fala assim, isso é benção, é meu. Não, não é não. Tem alguém chorando. Você entende isso? Tem alguém chorando. Então não é para nós. Não compre nada roubado. Não compre nada que venha muito fácil assim. Custa tanto na loja e eu achei aqui, ó, por tanto. Não, sai fora disso. Amém, irmãos? A nossa bênção está em nós nos esforçarmos na presença do Senhor. Você se esforça e Deus vai te abençoar. Se esforça e vai falando com Deus. Se esforça, ainda que você não saiba como. Mas o Senhor vai te dar, vai te abençoar. Ele vai abrir portas. Ele vai te abençoar e você vai espantar, falando assim, olha, não sei como eu consegui, só sei que eu consegui. E foi ali, ó. Prestação a prestação, mas eu consegui. Porque Deus vai te abençoar. Então não se desespere. Amém? Não jogue fora a sua bênção. Não ponha a sua bênção para correr da sua casa, não. Se o Senhor te deu, o Senhor vai te dar condições também. Amém? Amém, irmãos? Amém, Rafa. Deus abençoe.